Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece, sou o pastor Ariston Júnior. Esse é o programa Podercast. É o primeiro desse ano de 2024, mas nós já realizamos 19 programas. Esse é o programa número 20. Se você não assistiu nenhum, cada um mais forte do que o outro, falando de unção, de avivamento, de milagre, do sobrenatural. E hoje nós estamos com um convidado que já participou de outros programas, fizemos dois programas com ele aqui do Podercast, o número 2 e o número 8. E hoje ele está aqui de volta. Seja bem-vindo, apóstolo Diego Maurício. Amém. Na oportunidade, nós ainda estávamos nos movendo muito no pastoral, né? No profético. Agora, o Senhor nos comissionou ao ministério apostólico e cremos que vai ser grande bênção hoje também. Fica até o final aí, pegue as chaves, as direções. E hoje o assunto é bacana, hein? Bacana o assunto, hein, pastor? Eu gosto desse assunto, hein? É um assunto que é muito profundo e muito forte. Muita gente pergunta, tira dúvida. Com certeza, muitas dúvidas vai ser tirado de você. E eu só quero fazer um convite. Eu tenho outro canal e esse outro canal nós começamos uma escola de profeta. Eu e o apóstolo Diego Maurício, nós fizemos 3 programas nesse outro canal de escola de profeta: Atos Profético, Palavra de Conhecimento, que é o dom de revelação, e dom de profecia. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então você assiste. É uma escola de profeta, algo profundo, falando dos dons espirituais, que está no outro canal meu, mas eu vou deixar aqui na descrição para você estar assistindo. E hoje o tema nós vamos falar do benefício da oração em línguas. Apóstolo, orar em línguas tem alguns benefícios? Muitos, Ah, é? muitos. Tem bastante benefício, né? O que você quer saber, meu pastor? Fala aí pra gente Fale um poder. primeiro benefício aí, nós vamos falar de vários benefícios. Fala um Uhum. benefício da oração em línguas. Quando a pessoa ora em línguas, é um dom espiritual, para quem não sabe. Né? Eu creio que em outros nas outras oportunidades que outros pastores que vieram, tenho certeza que alguns já falaram dos fundamentos, né? Deram algumas bases bíblicas, tal. Do pastor Fabrício, Pastor falou. Fabrício, se eu não me engano, até o Edson Conceição Edson também. Não sei se Conceição ele trouxe muito textos trouxe. bíblicos para poder, né, dar uma fundamentada, mas eu trouxe um também, né? 1 Coríntios, eu acho que é o texto áureo, né? Para nós aqui, que nós vamos entrar numa área mais profética dessa ação do Espírito, que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz assim: Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Essa tradução que eu estou lendo é a nova tradução da linguagem de hoje. E ele vai para outro ponto, né? Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala às pessoas, e dando-lhes coragem e consolo. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Aí eu peguei a da Bíblia Strong também, que diz assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, que é muito próxima da João Ferreira Almeida, né, que é a mais lida no Brasil. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, né? Aí eu fui lá no grego, né, buscar um pouquinho, dar mais um fundamento ainda, só nessa palavra aqui, mistérios, porque em espírito fala mistérios. O grego significa o quê? Algo escondido, que seria misteriosos, né? Algo escondido, secreto, é, segredos religiosos, confiado somente ao instruído e não a meros mortais. O que dá a entender aqui, né, pastor? Não sei se você quer fazer algum comentário em cima desse Não, não. texto. Não. Mas é interessante que Paulo está falando aqui a uma linguagem de oração, né? A língua estranha, eu acredito que os pastores devem ter falado já também aqui, mas ela é classificada em três momentos no Novo Testamento. Em Atos 2, que é língua estranha, só que é como uma linguagem ao incrédulo, ou seja, Deus vai pegar aquela língua estranha, o Espírito Santo vai transformar ela em uma linguagem natural que fala das glórias de Deus. No mesmo texto você vai ver que ele vai falar assim de linguagem estranha como sinal aos incrédulos, e depois ele vai dizer em língua estranha, se todo mundo estiver falando em língua estranha, alguém entra na reunião e fala que está todo mundo louco. Aí é uma linguagem de oração. Uma linguagem de oração que não é um sinal aos incrédulos. E também ele vai falar da língua estranha
E a interpretação que equivale à profecia. Quando alguém fala em língua estranha, eu mesmo interpreto, ou outra pessoa consegue interpretar, não é traduzir, irmão. Interpretar, que é diferente de traduzir. Quando você traduz ao pé da letra. Palavra por palavra, Interpretar, você dá sentido a que está sendo da dito. mensagem. E aí também passa por você, né? Você dá a sua interpretação. Então, a interpretação, a gente podia estudar isso aqui, pastor, isso aí é profundo. Na escola de Né? Na profeta, escola nós de falamos, na profeta, né? escola de profeta. Porque se a gente parar para pensar, muita gente Não, calvinista aqui é o tradutor. é. Eu tenho que traduzir o que está. Não, eu lembro nas igrejas as pessoas, alguns questionando sobre o dom, porque às vezes a pessoa fala poucas palavras, e aí a quem vai interpretar tem umas palavras maiores. Ué, o cara tá falando mais do que o outro falou. Ou às vezes fala muitas palavras em línguas, e a interpretação, que é uma interpretação, é poucas palavras, porque não é uma tradução, palavra por palavra, é uma mensagem. Isso. E aí o que eu lembro, aí quando a pessoa questiona, eu lembro do que foi escrito lá, que Daniel foi interpretar o que estava escrito. Mene, mene, Tekel, Parsim. assim, 4 palavras e tinha, Pesado foste, achado em conta, o seu reino foi foi tomado. tomado. Era isso que significava. Ele interpretou 4 Glória a palavras. Deus. Glória a Deus, Pode né? continuar. Então, né, mano, depois desse fundamento, acredito que dá pra desconstruir, né? Dá. Muita Tá. coisa. E aí, então, agora, oração em língua, né, irmãos? Ele é uma chave, né? É um fundamento para quem quer andar e acessar a mente de Deus, a mente sobrenatural do Espírito. Por quê? Porque todos os nossos heróis da fé, né, que andaram em milagres, oraram por cura, viram manifestações sobrenaturais, têm testemunhos extraordinários em Deus, vou dizer que 90% orava em língua. O próprio John D. Lake, né, o pai da cura, ele fala que após ele ser batizado e entender o batismo, o que eles entendiam, né, o batismo no Espírito Santo com o dom de línguas, ele fala que o ministério dele avançou de uma forma assim que se ele tivesse uma unção de 50 homens. E ele fala que à noite ele orava muito em línguas. O F.F. Bosworth, não sei se o pastor sabe, ele orava em língua o dia todo e na madrugada o Espírito tirava o sono dele e era na madrugada que ele escrevia os sermões dele. O F.F. Bosworth. Não sabia dele. É. E o próprio Paulo da Bíblia fala, eu oro mais para Falo mais línguas e oro. do que vocês. Então os grandes homens de Deus. Não, aí vai ter gente que falar, não, ele falava em línguas normais. Se Não. ele fosse falar em línguas normais, ele não jamais iria entrar nesse Ia falar que estava orando. Ali ele fala de oração, né? Oração, o contexto todo é sobre oração, né, irmão? E o Kenneth Hagin também, um desses generais, ele falou que ele tem um livro, Kenneth Hagin, chamado Línguas, só falando sobre o dom de língua, ele fala que quando aconteceu maiores milagres de provisão, de libertação, de cura no ministério dele, era quando ele estava orando mais em línguas. Então não tem como, é uma chave. É uma chave. E aí, eu trouxe aqui algumas coisas dentro do texto e dentro da área profética, né? Que você vai acessar quando você começar a mergulhar mais nesse esse mistério, que é um mistério, irmão. Por isso que eu acho legal a oração em línguas, porque ela é um mistério. Você entra numa dimensão em Deus de dependência. Você não está orando com a sua mente, controlando a ação da sua fala, intencionando Deus resolver um problema que você quer que ele resolva. Não. Você está orando em mistérios onde a sua mente fica infrutífera. Sua mente está infrutífera, ela vai ficar vagando, vagueando, buscando. Já parou para sua mente começa a querer buscar entendimento. Por isso que quem começa a orar em línguas para no meio do processo, né? Assim, tô vendo, não tô sentindo nada, não tá acontecendo nada, mas já tá acontecendo. Porque você tá vendo o quanto a sua mente é confusa, o quanto a sua alma não confia em Deus, o quanto você não consegue descansar no Senhor, porque você tá orando em línguas, aí sua mente já tá aqui. Tem que pagar isso, tem que comprar aquilo, tem que resolver isso. Não, não, não. Aí você quer orar, Senhor, eu preciso disso aqui. Não, não, mas você já tá orando numa dimensão de confiança. Porque esses primeiros mistérios, né, falar homens e não a Deus, é os mistérios concernentes a Deus para a tua vida. Verdades, tá aqui, ó, verdades secretas. Que verdades secretas? São verdades da palavra de Deus? Não, porque já está estabelecida. Não são verdades secretas, são verdades reveladas. Verdades secretas são verdades que Deus tem, vontades que Deus tem acerca da tua vida. E que muitos acabam não entrando nessas verdades, nesse plano perfeito de Deus. Acabam vivendo o plano limitado do Senhor. Então, eu acredito que tem muitas pessoas, pastor, que estão frustradas, desanimadas, alentadas, até às vezes destruídas, porque não entendeu essa parte do
do evangelho. Não entendeu. Isso é uma aula que a gente está dando esses dias, pastor. Eu não sei o que o Espírito está falando para você esses dias, mas para mim ele tem falado coisas assim acerca de o plano de Deus através de mim. Não o plano de Deus em mim, mas o plano de Deus através de mim. Qual que é o plano? O que Deus quer fazer através de mim? O que Deus quer fazer? O que eu tenho que alcançar? Onde eu tenho que me posicionar? E como eu tenho que me posicionar para que esse plano de Deus aconteça através de mim? Porque a gente fica muito preocupado aqui na mente, que está orando em línguas, as verdades ocultas de Deus para a tua vida. Está orando lá, e aí somente começa. Você tem a conta para pagar. Você tem um culto para fazer. Você tem que estudar mais a Bíblia, porque é a sua mente querendo dar significado a algo que não precisa naquele exato momento. E aí você corre desse plano, né? E vai pro plano da mente. Aí fica naquela guerra, né? Alma, carne, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. É que Paulo diz, né? Enfim. E aí o Senhor tem falado sobre isso, porque a gente fica muito preocupado. Isso é até uma mensagem profética, né? A gente fica muito preocupado com o plano de Deus pessoal. Deus, a promessa da casa, a promessa do carro, a promessa do filho nas liberta, a promessa. E a gente fica nessa guerra com Deus, Deus, a promessa disso aqui. Fica igual Abraão, irmão, a promessa disso aqui, a promessa disso aqui. Aí Deus tem que aparecer e falar: Abraão, eu sou sua promessa, você não está entendendo. Você está preocupado com um, e eu tenho uma multidão, e nessa multidão tem Jesus que vai nascer nessa linhagem, e outras pessoas vão ser alcançadas. Deus tinha um plano maior, né? Quero dizer para você que Deus tem um plano. Para o Amém. pastor, vamos lá. Deus tem um plano maior. É. E também eu gosto de falar para os irmãos que querem entender sobre oração em línguas. Lá em Romanos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele intercede para cumprir a vontade de Deus. Então, quando eu estou orando em línguas, estou orando a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu estou orando em línguas, estou orando a vontade de Deus, que Ele tem uma vontade para a minha vida, um plano para a minha vida, que quer fazer através de mim, como o apóstolo falou, e é bom, e é perfeito, e é agradável. Então, quando você está orando em línguas, sem saber, você está alcançando a vontade de Deus. Porque a nossa mente é muito limitada, né, apóstolo? O que ele falou é interessante, né? Ah, que muitas vezes, né, nós estamos aqui, que nem aqui. Eu gostei muito dessa nova tradução da linguagem de hoje, porque fala assim: pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Há um poder que é liberado quando o Espírito Santo está comunicando e você está comunicando em seu espírito ao Espírito Santo. Há uma simbiose, há uma sinergia, há uma, há uma conexão, há uma comunhão, há uma mistura que você vai sendo liberando verdades, palavras e desejos de Deus que são secretos. E muitas vezes, o pastor falou algo aqui, veio, né, na minha mente aqui, que a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus, na realidade, a maioria das vezes, não vai ser a nossa vontade. Vai ser a vontade de Deus, né? E aí a gente luta, né? Porque, pô, Deus quer que eu faça algo assim. Porque Deus quer um resultado assim. E a gente quer um resultado diferente daquele resultado que Deus quer. E a gente se frustra. Porque a gente não está mortificado. Porque é onde a gente vai entrar aqui, né? A oração em línguas, ela não só, né, faz com que você fale verdades secretas, encontre os mistérios de Deus para você, igual a 1 Coríntios capítulo 2, o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, que nem subiu ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. E como é que ele fez isso? Pelo Espírito. Onde é que está isso? No Espírito? Não está na alma. Não está no homem. Está no Espírito. Então o homem tem que acessar isso através dessa chave, perdão, irmãos, dessa chave aqui, sobrenatural, que é a línguas estranhas. E aí, quando você, nem o pastor falou que você está intercedendo, né, em Romanos 8, você está intercedendo. Junto, o Espírito Santo está intercedendo. O que é interceder? É se colocar em meio. Está em meio a alguma situação. E ali ele está intercedendo em meio a uma situação com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras inteligíveis, com palavras que você não consegue compreender. Quem ora em línguas, às vezes você vai sentir um poder a mais. O que é isso? É uma unção que Deus está te dando ali,
para que você rompa. Às vezes você não sente nada, então você está orando uma linguagem de oração. Mas quando você sente uma unção, ou seja, uma movimentação, alguma coisa a mais ali está acontecendo, você está em uma intercessão. Você está em um ato de intercessão. Às vezes você está intercedendo o plano individual de Deus ou o plano coletivo. E através dessa intercessão, que é uma das benefícios de orar em línguas, você está intercedendo de antemão, porque assim, irmãos, Deus ele não está no tempo, ele está fora do tempo. Deus está em uma outra dimensão, né? Deus é Kairos, nós somos Cronos. Deus não está preso a uma dimensão que nós estamos. Deus ele está fora desse ambiente. Então, fora desse ambiente, pelo seu espírito, é uma mistério. Pelo espírito, pelos 7 espíritos de Deus, ele se faz presente em todo o globo, em toda a atmosfera, em todo o cosmos, ele está lá. Então, ele percorre presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, ele tem, e ele faz assim, porque assim ele decidiu cooperar, né? Deus, ele quer que nós cooperamos com ele. Por isso que ele colocou Adão no Éden, para cooperar. Intercedendo nessa área, você está orando em línguas, às vezes tem um plano maligno. O inimigo também tem os seus planos, irmão. Ah, eu quero Bíblia para isso. Amã se levantou Para matar o para matar o povo. povo de Israel. E quem Deus levantou um pouco antes? O rei Esther. Esté, para Colocou ela no palácio ali. E aí quem entende o plano? Mordecai, que era o intercessor. Mordecai, ele era um fariseu que intercedia. Ele era um mestre da lei. E ele intercedendo nessa situação, quando acontece todo o plano do inimigo é revelado, que é o que? Matar os judeus, destruir a nação de Israel, para quebrar a linhagem do Messias, que Mordecai, o Mardoqueu, manda mensagem para Esther? Esther fala assim, ah, não, já tem muito tempo já que o rei não me chama, e se eu entrar na presença dele, eu vou morrer. Aí Mordecai manda a palavra profética. Eu amo profetas. Será que não foi para esse exato momento que Deus te colocou onde você está? Ou que você está, porque em Esther não aparece a palavra de Deus. Será que não foi para esse exato momento que você está onde você está? Ou seja, será que Deus não te colocou você aonde você está hoje? Para esse momento agora que se levantou? Ele entendeu tudo, né? entendeu? Plano, pum, abriu o plano para ele. Ah, entendi. Ela tem que ir lá interceder. Aí ela vai e intercede. E o plano do inimigo é Derrubado. E você falando isso, eu lembrei do John, o pastor John que trouxe a revelação sobre línguas, que tem a ver com isso aí que o apóstolo está falando. Até depois, aqui no meu canal tem a playlist Oração em Línguas, aí tem o meu testemunho sobre oração em línguas. Assiste esse vídeo que eu conto como foi. Eu só vou falar o que aconteceu com ele. Ele estava andando na rua, e aí tinha um ônibus que parou assim, e aí ele, de repente, veio uma vontade de orar em línguas, assim. Foi algo forte que veio nele, ele começou a orar, orar, e ele foi atravessando. Na hora que ele ia chegar com o ônibus assim, ia passar, uma força puxou ele de volta. E aí demorou um poucos minutos, um carro passou a mais de 100 quilômetros por hora. Ele ia ser atropelado ali. Mas aí ele viu aquela intercessão de línguas, ele não sabia que ele estava orando para ele mesmo. Pode ser para outras pessoas, para um povo, para uma igreja, para uma cidade. O Espírito pode te levar. Mas ele começou a orar por ele mesmo, porque o inimigo tinha planejado atropelar ele, porque aquele carro passou no sinal vermelho. Uhum. Ele ia ser atropelado ali na hora e foi livre. É muito forte a oração em língua, né? É poderoso, né? Tudo que é de Deus é poderoso, né? Então, tem vários testemunhos assim, né? Como o ministério profético ele trabalha muito no âmbito do sensitivo, do não entendível, nas movimentações, a gente tem algumas experiências nesse caso de orar, acordar da madrugada e sentir uma direção para orar em línguas. A gente começa a orar, vai Mas orar, sem vai saber, orar. Não, sem saber o que está você só acontecendo. sente que Só sente que tem, às vezes fica claro que você está orando por alguém, você tem essa sensibilidade. Com o caminhar, você vai amadurecendo, então Deus vai confiando coisas maiores para você. Vai chegar momentos que você vai estar orando em línguas e você vai saber que você está orando por alguém. Porque você vai entender isso. Eu já sei porque eu tô orando e o porquê que eu estou orando. Só não estou falando em português porque o Espírito quer que fique em mistério mesmo. Mistério entre eu e Deus vai agir por meio desse mistério. Porque alguém cooperou com o plano de Deus. Cooperar com o plano de Deus na Terra. Um dos benefícios, você coopera com o plano de Deus. E intercede impedindo a ação do inimigo. Segundo benefício. E aí o que que acontece, pastor?
orando muitas vezes já, perdi as contas, acordo de madrugada, aquela sensação que eu tenho que orar, só que eu não sei por que que eu tenho que orar. Mas eu sei que eu tenho que orar, começo a orar em línguas. E aquele peso de oração, quando aquele peso de oração vai embora, significa o quê? Pronto, já foi feito. A vitória já foi estabelecida, né? As trincheiras, alguma coisa já foi movimentada. E uma das vezes, acontece que eu estava orando e eu tive a sensação de um tiroteio, de alguém correndo de moto e tiro vindo. E naquela madrugada eu estava orando, 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 e vem um desespero por oração, um peso maior, que é uma urgência, né? Começou a orar, naquela madrugada um parente meu tinha sido assaltado de moto, e ele deu fuga, né, nos assaltantes e deram um tiro nele, e nenhum tiro pegou. Para você ver. Para você ver, estava intercedendo e nem Tava, no sabia. exato momento daquela situação, Deus acordou. E quantas vezes Deus quer fazer isso, né? E a igreja, por imaturidade, não entende, ou por não ter o conhecimento, não entende, né? E muitas vezes também, que nem agora, eu estava orando de manhã, agora, estava orando de manhã, pensando assim, quais os benefícios, né? O pastor pediu para listar 4. Eu poderia falar muitos, mas eu quero que o senhor fale o que o senhor quer falar. Eu quero o seu plano para aquilo ali, né? Vamos acessar o plano de Deus, vamos orar em língua. Orando, daqui a pouco veio um súbito visão. Eu vi um carro e eu sei até de quem que é. Eu via como se o freio, a pinça, alguma coisa do freio saísse e as crianças viessem em cima. O que que eu já entendi? Eu falei assim, pode ser que o inimigo, ou essa, não digo inimigo, mas uma falha humana, acontece a situação e um incidente, né? Ou um acidente, na realidade, um incidente, porque nem vou fazer isso por querer, né? Isso é um incidente. Aconteça e alguma criança pode ser vítima. Então eu já comecei a interceder. E quando veio, comecei a orar, aí eu volto para a oração normal, né? Dando declarações, entrando nas batalhas. E quando eu senti que o peso de oração foi embora, o Senhor deu vitória. Então, já foi intercedido, já foi decretada a vitória. Então, Deus espera isso da gente, né? Para que ele possa revelar para nós depois. Às vezes você vai saber o que está acontecendo, vai, às vezes não. Vai ficar em mistério mesmo. Vai ficar, É. entendeu? E é interessante, irmãos, eu quero falar para algumas pessoas que muitos já recebeu. Se você vai numa igreja pentecostal, as neopentecostais que acreditam nos dons espirituais, muitos já recebeu o dom de línguas, já fala em línguas. Você vai em igreja que você pergunta quem tem uma oração em línguas, 90%. Mas só que eles não colocam em prática no seu dia a dia. Esse é o problema. A maioria tem, e ele espera aquele culto do fogo, aquele culto da unção, aquele culto do reteté, para ele orar em língua. Que até quando eu comecei a ensinar oração em língua lá na igreja, a pessoa pensava, pastor, eu pensei que tinha que sentir. Eu falei, irmão, você não precisa sentir nada. Você pode orar em língua sem sentir. Que eu já orei em línguas triste, chateado, já orei porque é uma oração espiritual. É uma oração. E aí você pode orar, e você não só pode orar, como você deve orar. Como diz o pastor Dave, hora após hora, e você tem o tanto de Deus o que você quer. Quanto mais você orar, mais você vai receber. Hora após hora, orando no Espírito, na linguagem, edificando o seu homem espiritual. Pastor Pastor David. David falava bem manso, assim, bem É, calmo. o Fabrício. É o Fabrício também, que Fabrício. acompanhou ele bastante. Então, É o Davizinho, né? O Fabrício é o Davizinho. é, o Fabrício tem um podcast número 15. Assiste aí É, também, ele falou bastante o testemunho dele. Então é isso, nós estamos incentivando você a estar orando, por isso sim, que estamos trazendo esses benefícios. Já foi falado foi dois, né? Dois isso. benefícios da oração em línguas, mas tem muitos benefícios. Tem muito. Um que eu acho interessante, né? Que essa chave é aplicada de maneira correta, como o pastor falou, não só no momento da unção, porque o sentir é a unção, o poder de Deus você vai sentir, né? Mas não tem como você não sentir o poder de Deus, porque você é um ser que tem emoções, você tem uma alma. E a sua alma, ela foi colocada por Deus para o relacionamento emocional. Você se relaciona, eu me relaciono com o pastor através da minha alma e do meu corpo físico. Eu não me relaciono com o pastor através do meu espírito. Meu espírito é para me relacionar com Deus. Por isso que você ora em línguas, que é um relacionamento espiritual, uma comunhão, uma conexão espiritual, que não é natural. Qual é a linguagem de Deus? Qual é a língua que Deus fala? Nenhuma, irmão. A língua de Deus é humana. A língua de Deus é espiritual.
espiritual. Não existe É entender que a o língua. apóstolo está falando que tem igreja que é contra as emoções. Aí tem umas que é muita emoção e É, outras é contra. não. Tem que ter o equilíbrio, é Deus operando. Vamos supor, eu sou tradicional, eu não tenho emoções em nada. Ah, então prende o seu dedo na porta, vamos ver se você não tem emoções, É. se você não vai gritar. Você tem emoção, cara, você sente alguma Quando coisa. ele está assistindo o futebol dele, ele vibra, não tem emoção. Não tem emoção, A né? gente quer, pode ter emoção em todo lugar, mas na Na igreja não igreja não pode. pode nem bater palma. É. Aí, mas vamos Não, voltar pra na hora. que emocionar? Então, mas você tem emoção, já tem emoção, irmão, não adianta. O poder de Deus tocar você, você vai se emocionar, pode. Ou você vai rir, ou você vai chorar, ou você vai ficar atônito, né? Ou você vai ficar alegre, ou você vai ficar triste porque você tá num pecado terrível e Deus tá mostrando que você tá em pecado. Ah, foi pecado. É normal, irmão, o poder de Deus faz isso mesmo. E, e quanto a fatos, né, não tem argumento, irmão. Não tem. Eu acho legal quando Deus pega um tradicional e dá um chacoalho nele, que ele Ah, é. fica assim, né? Puxa. Ai, ai. Enfim, um outro legal da oração em línguas é que, como o pastor falou, né, pra gente entrar nesse fundamento, ela vai clarificar a voz de Deus. Ela vai clarificar a voz do Espírito no seu espírito. Isso é chave. Deus não fala na sua alma, ele fala no seu espírito. E a sua alma transmite, né, interpreta a voz de Deus. Tem gente que fala assim, eu tô sentindo Deus falar. É realmente, ela tá sentindo. E tem gente que já consegue falar, eu tô ouvindo Deus falar. Por quê? Porque de alguma forma, ou essa pessoa jejuou muito, pastor, né? Mortificou muita alma, mortificação da carne, ou seja, não cumpre os desejos da alma, ela não cumpre, ela não entulha o espírito dela satisfazendo os desejos da sua alma, da sua carne, ao pecado. Então, o pecado faz o quê? Ele vai entulhando. E vai cada vez mais o quê? Fazendo com que o seu espírito fique cada vez mais distante, a sua alma fica cada vez mais cheia, e quando Deus fala, você não ouve mesmo, porque está entulhado. Realmente está entulhado. Aí você tem que desintoxicar, né? Pedir perdão, entrar em arrependimento. E aí você vai começar a voltar de novo até desentulhar toda a alma e voltar a ouvir as direções de Deus. Então, a a oração em línguas, ela tem essa capacidade de isolar a voz de Deus na sua vida. Fica mais nítido. Fica claro, fica nítido. Você começa a orar, 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 orar. Você está hora após hora com Deus, né? Que é uma prática também, né, irmão? Não é só você orar em línguas limpando casa. Você deve fazer isso, fazendo outras coisas, deve fazer isso. Mas o que vai clarificar realmente a voz de Deus no sentido de direção para a tua vida, condução e direção, né? Você vai sentir Deus te conduzir a algo, você vai entender, Deus está me conduzindo a algo. E fica mais fácil até, né, para você ministrar até na unção. Se você quer aprender a ministrar na unção, você tem que aprender a ser conduzido por Deus. A condução você vai estar sensível àquilo que Deus quer fazer naquele exato momento. Porque às vezes se percebe assim, né? Você está num culto, né, pastor? Falta a direção da pessoa. Tá naquela dimensão preciosa. Aí vem alguém, pega o microfone, pá, desliga, parece que desligou o interruptor. Porque aquela pessoa não entende a movimentação do espírito. Não flui. Não flui. Tipo, ele tá vindo pra cá e a pessoa pega, não, vou pra cá. É tipo, fica desse jeito, né? É que um dos benefícios da oração em línguas, esse benefício foi comigo. Pelo menos um dos benefícios que aconteceu comigo, a minha experiência, é sensibilidade espiritual. Você fica mais sensível para ouvir a voz de Deus, fica mais sensível para entender, se mover da unção na sua vida, no culto, sensível, como que Deus está fazendo naquele culto. Então, o que me ajudou, pelo menos cada um tem uma experiência, mas a primeira experiência que eu tive da oração em língua foi sensibilidade espiritual. Então, se Uhum. você precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para mover na unção, para entender o que Deus está fazendo no culto, para entender o que Deus está fazendo ali, comece a orar, ore. Sim, vai clarificar, a voz de Deus vai ficar clara para você, né? A linguagem de Deus vai ficar muito mais clara. E você vai ficar sendo conduzido pelo Espírito. E depois você vai entender as direções de Deus. Aí é voz, né? Condução é inspiração. E direção fala de voz mesmo, fala do sentido daquela voz interior, né? E claro, aí você vai conseguir ouvir quando teu. Aí é um pouco mais profundo, né? Vamos entrar um pouquinho aqui. Pode entrar?
É. Você vai ouvir a voz do seu espírito e a voz do Espírito Santo. A voz do seu espírito não é a voz do Espírito Santo, mas o seu espírito conhece o plano de Deus porque ele é eterno, porque ele é feito de Deus. Então você ouviu o seu conselho. Tá lá. O espírito do homem, Provérbios, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele é a lâmpada de Deus o espírito do homem é a lâmpada de Deus. E aí a voz do espírito, qual que é a diferença, pastor? Mais simples, a voz de Deus, a voz sua é a voz do espírito. A voz do espírito é inquestionável, é indubitável. Quando ele fala, vai gerar uma fé em você, vai gerar uma confiança em você, e é muito clara. A voz do seu espírito já é essa voz de condução. Você vai ouvir essa voz claramente quando você fazer alguma coisa errada. Fala assim, não, faz, não é por aí. Agora o Espírito já vem e fala, não, não faz isso. Porque é o Espírito do Senhor. O seu Espírito vai te conduzir, te dar essa condução. Agora a direção vem pelo Espírito. O Espírito Santo vai falar, não, não quero, não vá. Aí você vai sentir o coração doer. Tem crente que sente o coração doer. O coração não sente, pastor, doer o coração. Aí vai. É verdade. E eu lembrei. Tem crente que vai fechar negócio, sente aquela angústia, mas vai. Tem crente que chega perto de outro crente, sente aquele vazio e faz conexão, faz comunhão. E Deus tá falando, não é. E eu lembrei de um texto explicando isso que o apóstolo continuando, né? Que o Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, tá? Em Romanos 8. Que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Quando eu estou orando em línguas, é o Espírito Santo junto com o meu espírito. É dois operando aqui. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Eu sei que nós estamos entrando no profundo, por isso que você tem que participar da escola de profeta, é na descrição. E você vai sair do raso orando em línguas. Se você quer as coisas profundas de Deus, espirituais, não é num seminário teológico, não é aprendendo os códex, os sináticos, não é aprendendo grego, a base do aramaico, não é isso que vai trazer a profundidade de Deus para tua vida. É uma vida de espiritual. Paulo abriu mão de tudo isso, irmão. Paulo tinha tudo Tinha isso. tudo. Ele falou, coloco como esteco. Tudo ele abriu mão, né? Isso é uma verdade, mano. Tá escrito, ele testificou. Para ele foi importante. Quando ele fala em Filipenses 3 isso, que quando ele encontra Cristo, tudo que ele tinha ele reputou como esterco, para que pudessem é, alcançar. E ele diz, nem que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, andando para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu caminho para o prêmio da soberana vocação, Jesus Cristo, o Rei da Glória, a qual não sou eu, mas todos os santos foram chamados para isso. E aí, irmão, você vai ver, oh, aleluia, que essa vida no Espírito tá para todos nós, irmãos, né? Se os cristãos, né, entendesse as coisas de Deus e fizesse das coisas de Deus o que deve ser feito no sentido de maturidade, muitas pessoas, pastores, seriam diferentes, né? Teria uma vida diferente. Fazer uma pergunta para o apóstolo. Ele está começando na igreja Ao Amor do Pai, lá em Diadema. Depois ele pode até falar o endereço. Imagine só, a sua igreja lá vai chegar num momento de estar 100 pessoas todo dia orando 1 hora por dia. Os 100 membros orando 1 hora por dia. Como você acha que vai ser essa igreja? Poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Isso. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, né? Porque todos esses As benefícios armas que das já está nossas falando, milícias eles vão ter. não são Sensibilidade, intercessão, tudo isso. tudo isso. E todo mundo vai cooperar para com o plano de Deus, né? Se o pastor deseja uma igreja espiritual, primeiro ele tem que ser espiritual. E aí ele tem que transmitir essa mensagem espiritual e fazer com que essa mensagem espiritual seja impregnada no coração da igreja dele, Se o né? pastor for viciado em jogo, futebol, e vai no estádio, Não tenho nada contra ir em vai no estádio, tá? shopping, mas ora pouco, não contra, né? Não é que Nada, é proibido em estádio ou em nada. shopping, mas pouca oração, pouca leitura. Será que ele vai ter Vai algo ficar para. nos sonhos dele. Vai ficar nos sonhos dele. Não vai ter como transmitir o Não espiritual. tem jeito, irmão. Irmão, não é um passe de mágica, né? Eu acho interessante, desculpa, o pastor Irineu Gruber, né? Ele nem me conhece, mas talvez esse podcast um dia ele fala assim, rapaz, que ele Talvez ele te falou, chama você para lá. né? Podcast dele. Vai que, né? Não que a gente tá fazendo isso por isso, né? Que para alcançar vidas. Ah, assim, a vida cristã, olha bem para mim aqui, irmão. Vou dizer uma coisa. A vida cristã não é um passe de mágica. Crente, não vai nascer na tua cabeça ou vai vir uma fada
Né? O Irineu Grubbit fala isso. Não vai vir uma fada e vai tocar na tua cabeça com uma varinha e vai mudar a tua vida da noite pro dia. Na maioria das vezes não é assim que funciona. E quando isso acontece, você lê na Bíblia que Deus mudou a sorte de um homem do dia para a noite, houve uma tremenda construção atrás, irmão. Houve uma tremenda aprovação atrás, até culminar naquele ponto. Porque para Deus não é aquele ponto que é importante, aquela virada. Para Deus o importante foi todo o caminho de construção que aquela pessoa teve. Né? A gente conta o dia da vitória, mas o que Deus louva são os dias das crises, das derrotas, das enfermidades, das lutas, esses dias que fogem o seu caráter. E muitas vezes, irmão, é difícil, porque assim, o espiritual, ele é diferente do natural, do físico. Às vezes você tá orando em línguas, Deus vai te sinalizar coisas que para outro tempo. Isso aqui é um pouco difícil entender, mas eu acredito que o Espírito está guiando a gente para que você possa romper. O que é um rompimento, pastor? Rompimento. Todo ano você faz a mesma coisa. Chegando naquela data, você faz a mesma coisa. Você está orando tanto que o Senhor vai falar para você, faz diferente. Rompeu. Quando você faz diferente, rompe. Muda um ciclo. Como o pastor está falando até do, do, do treinamento que ele teve de líderes, né? Muda o ciclo. Para de comer esse horário. Não tô falando que é errado, mas ali foi só um meio de linguagem para alcançar o coração das pessoas. Ó, a gente fez isso para mudar, para vocês ter que mudar. Muda, né? E por quê, pastor? Muito crente, né? Eles vivem nessa expectativa, né? Deus vai mudar minha vida da noite pro dia, da noite pro dia. E não faz Como nada. se fosse um passe de mágica, como você falou. Tem um Joseph Price, eu acho que é assim que pronuncia, eu acho que ele é da Filipina, um pastor. Ele também fala muito da oração em língua, mas ele fala da graça e fala da oração em línguas. E ele fala assim, tem no YouTube várias mensagens dele, se eu não me engano é Joseph Price. E ele fala assim, ele está numa igreja gigante, a igreja dele acho que umas 20 mil pessoas, e ele fala assim para a igreja numa mensagem dessa que ele fala da oração em línguas. Eu falo assim, ó, eu muitos anos atrás estava orando em línguas, orando por vocês aqui. Porque se Deus me mostrasse o que ele ia me dar, porque hoje o ministério dele é internacional, ele tem uma grande igreja no país dele, mas alcança o mundo através das mídias sociais. Ele disse que se Deus mostrasse isso para ele, ele ia ficar morrendo de medo, ele não ia querer, ele ia ficar com medo, porque é uma coisa grande demais para ele. Mas ele disse que ele já estava orando em línguas, ele falou, eu já estava orando por vocês que estão aqui hoje em línguas no passado. Eu não sabia, mas Deus estava forjando isso. Então, que isso faz a prática, né? Então, quando a pessoa quer mágica, ele não quer prática. A prática do jejum, da adoração. Hoje nós estamos focados na oração em língua, mas no contexto geral, o que você está fazendo? As raízes, né? O que está fazendo? Às As vezes não raízes. fazendo nada. Aí quer o quê? E tem mais algum benefício que você lembra aí, apóstolo, para falar da hora? Tem. Você falando aqui do Joseph Price, né? Ele falando da oração em línguas. Outra coisa que você vai. Uma outra. Já falou três, né? Verdades secretas, intercessão, né? Impede os planos do maligno e coopera também para que os planos de Deus aconteçam. É, clarifica a voz de Deus, ou seja, você vai ter clareza da vontade de Deus para tua vida, sensibilidade espiritual. E uma importante que é dependência e fé, né? Você vai aprender entrar nesse plano de oração em línguas é você começa a dizer e declarar para Deus que você depende e a sua fé vai crescer. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias minha esposa estava com uma dor nas costas muito grande, né? E eu discerni já, falei, isso é um ataque demoníaco. Falei, isso é um ataque demoníaco. Não é nada de estar pensando, não. É um ataque demoníaco. Aí ela, como pode? Falei, podendo, ué, isso é um ataque. Na hora que eu coloquei as mãos nas costas dela para orar, só orei em línguas. 5 minutos. 5 minutos. Olha como a gente também, às vezes, é meio atabalhoado com a coisa, né? A Bíblia diz que a gente vai impor as mãos sobre os enfermos e vai curar. Aí a gente tem na nossa mente, o quê? Que eu vou colocar a mão assim e vai curar. Não, Jesus não falou o tempo. Você vai impor as mãos, e aí você vai ficar com as mãos e você vai orar dependência e fé Mas você sabia até que aconteça. que o Randy faz assim? Primeira Não. vez que eu vi era isso. Ele pega a pessoa, às vezes, ora 10 minutos ali, ou orando em língua, ou declarando, mas fica 10 minutos. Eu falei, eita, que antes era orar, tirar a mão, foi curado ou não foi? Mas ele fica, às vezes, se for preciso 10, 20, É 30. dependência e fé, porque eu coloquei a mão nela e comecei a orar e eu entendi que eu precisava orar em línguas e comecei a orar.
Aí você pensa, se é um ataque demoníaco, por que ele já não deu uma ordem ao inimigo? Eu tô na dependência do espírito. Não tô na Tava arrogância da minha alma. sentindo, né? Eu vou falar com Deus, vou ficar falando com o inimigo? Não. Se Deus declara o seu poder sobre a vida dela, tem algum inimigo que para diante do poder de Deus? Não tem. Agindo eu, Quem impedirá? Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Coloquei a mão e a unção começou a ser liberada. Liberado, o fogo começou a vir. Aí o espírito, entendi no espírito, pronto. Não falei uma palavra em português. Pronto, tirei a mão, assim está feito. Deu 10 minutos, as dor, não sentia mais nada. Ou seja, e não é uma vez, não, irmão. Isso é muitas vezes. Muitas vezes. Eu já perdi a conta de orar por alguém, orar em línguas, às vezes vem uma interpretação, às vezes não. Fica no mistério, a pessoa fica, mas você tem que falar para a pessoa. Falei, às vezes eu tô orando, intercedendo pela pessoa em línguas e o problema dela já está sendo resolvido naquele exato momento. E depois ela vai receber o testemunho, porque é testificado no seu interior que alguma coisa está acontecendo. Não tem como, irmão. Né? É que a pessoa hoje quer ser natural, ela não quer ser espiritual. Quer entender tudo, né? Não, quero na minha base, né? Como eu vi um pastor até famoso falar assim, eu creio assim, mas você não crê como está escrito. Não, não. A minha linha teológica crê assim, mas a Bíblia declara de outra forma. Não, mas eu creio assim. Então já está fechado. Já. Eu vi um pastor, né? Até no Instagram, eu vi um rapaz orando por cura e a cura aconteceu. Aí o outro veio dizer que não aconteceu, tentando desconstruir a cura. Eu falei, nossa, agora o diabo tá trabalhando para desconstruir aquilo que Deus faz. Beleza, uma página cristã. Aí tinha um rapaz, né, numa linha sensacionista, que falou assim: a gente é sensacionista, né? A maioria dos calvinistas são, né? Sensacionista, a gente não crê na, na operação do dom, mas a gente crê na operação da fé. Muitas vezes a gente ora pelos irmãos para que Deus cure, às vezes Deus cura pela oração da fé, e às vezes o Senhor leva a pessoa, né? Os irmãos, Deus, né, os recolhe. Aí eu escrevi, Marcos 16, tá faltando impor as mãos. Escrevi, tá faltando impor as mãos. Por que não impõe as mãos? Jesus não mandou? Não mandou impor as mãos? Jesus não estava liberando dom de cura ali. Tá dando uma ordem. Por que não impõe as mãos? Você consegue responder? Por que não impõe as mãos, mano? Tô perguntando pra você. Depois você escreve aí, ô Calvinista. Por que você não impõe as mãos? É igual eu tava numa Porque igreja, cessou também esse mandamento. Jesus não tá falando de dom, Jesus tá falando de impor as mas mãos. eles tiram esse texto também. Fala que não é inspirado. Fala que ele tem uma explicação dele lá, mas nem vou entrar nesse detalhe. Mas tem uma vez que eu tava numa igreja dessa que não ensina sobre dons, o que mais ficou mais, o que mais impactou, impressionante, que aí tava um monte de gente, tava na sala, pessoas de várias idades, pessoas de idade um pouquinho mais avançada, 40, 50 anos, e aí a questão da falta do ensino. Eles cada um falou, eu tô com essa doença, eu tô com aquela doença, tá? Mas só que ninguém pediu ali para ser curado. Ah, ore pela minha cura. Nem isso. Eles são tão bloqueados para isso que eles só pediram, ore para Deus me dar alívio, de Deus me fazer suportar, para Deus aguentar. Mas ninguém fala. Teologia do sofrimento, né? Mas ninguém. Eu fiquei pensando, mas ninguém falou assim, ó, Teologia do sofrimento. ore, peça a Deus para Deus me curar. E eu falei assim, parece que é até proibido falar que Deus Não, cura. é que sabe o que acontece? Eu entendo. Você já ouviu falar da teologia do sofrimento? Não, Coloca você em... eu quero bem longe essa teologia. Também, porque coloca você em mérito. Tipo assim, eu consegui sofrer. Então minha fé é forte, porque eu consegui sofrer. Ah, eu não consegui suportar, então minha fé é fraca. Essa é a teologia do sofrimento. Ah, Tá errado, irmão. Então, eu tenho fé pra suportar, é muito forte. Mas fé pra pedir e operar milagres é fraca a minha fé, para vencer, aí tá errado. né? Então, irmãos, aqui nós estamos incentivando você a orar em Orar pra língua. crer, né? A pastora Bruna, com o profeta Renato, que teve até domingo na Igreja do Amor do Pai, na Igreja do Apóstolo Diego Maurício, ela gravou o programa, eles dois gravaram o programa número 17. E ela disse no programa número 17 que ela estava deprimida, cresceu na igreja, fez aula de teclado, eh, chegou aos 30 anos, estava deprimida, nada dava certo, relacionamento, tudo errado. E ela fala lá no programa 17, assiste lá o testemunho, só dá uma pincelada. Ela disse que ela viu um vídeo na internet, no YouTube mesmo, que a pessoa falou, ore uma hora em línguas, Bruna, né? a pastora Bruna.
teve lá na igreja, né? Pastora Bruna, e aí ela começou a orar 1 hora por dia. Falou, vou fazer, nada tá dando errado, tá dando tudo errado. E ela começou a fazer. E ela disse que já tem 3 anos de prática, mudou da água pro vinho. Depois assiste, número 17, Podercast número 17. Só ir lá na playlist podcast completo. Então é um desafio que eu faço para você. Ore 1 hora em línguas. Faz esse desafio. Não, e é diferente, irmão. Porque eles entraram na igreja, a gente começou a adorar, começou a adorar, começou a Nesse adorar. domingo agora. É, eles começaram já a fluir. Ligou rápido. Pum, ligou, já começou a entender tal, palavra daqui, manda daqui, revelação. Espiritual, irmão. Ninguém saiu escandalizado. Tinha pessoas lá que não tá acostumado com esse tipo de mover, pastor, e falou assim: Uau, que culto, que glória, que. Eu estou impactado. Eu senti a presença de Deus. Eu falei, irmão, mas Deus é assim mesmo. Então, agora se não ora em língua, se não tá querendo. Sabe o que acontece? As pessoas querem que Deus coopere com eles, né, pastor? E não quer cooperar com Deus. A oração em língua vai fazer você cooperar com Deus, irmão. Não tem como você vai entrar num ambiente, num lugar, e aí, dependendo do seu chamado, do seu ministério, os dons, esse já é um outro benefício, né? Vai potencializar os dons que Deus te deu, a oração em línguas. Às vezes você tem um dom de discernimento de espírito, vai ficar muito mais potente. Às vezes tem um dom de curar, vai ficar mais potente. Não é que esse dom de curar, aí vem a pessoa e fala assim: ah, não, se você tem um dom, você pode operar o dom quando você quer. Não, o único dom que você opera quando você quer é o dom de línguas. Os outros dois são manifestação do Espírito e ele faz conforme cada um com o que quer. E o dom, ele opera por meio da minha fé, por meio da fé da pessoa que está recebendo. São 3 agentes: vontade de Deus, minha fé e a fé da pessoa que está recebendo. Esse é o dom. A unção não, irmão. A unção já é outra coisa. A unção, já ela, dependendo do nível, ela quebra. Mesmo a pessoa não crendo, Deus faz. Porque é a unção, irmão. É a natureza de Deus. E a natureza de Deus é boa. É. É tanto que você vai entender orando em línguas. Quando você está operando, e eu via isso no cliente e achava interessante isso. Que ele falava, a unção foi embora agora. Que ele ficava cansado, ele disse que a unção ia, e ele falava para as pessoas, a unção foi embora, mas posso orar pela fé. Usando a autoridade pela fé, mas a unção foi embora. Então ele tinha discernimento que a unção ia, ele tinha discernimento quando era dom, quando era unção, ou quando ele usava só a autoridade da fé. Isso tudo vem através da oração em língua. Você sabe, opa, eu tô na unção. Ou Uhum. agora o dom tá operando. Opa, agora eu não tô É na claro unção. que é muito mais fácil operar pela unção. Ah, flui tudo, né? Flui tudo. Pelo dom também é mais fácil. Pela fé é mais difícil, porque é aquilo, né, É que você coloca, não muitas vezes a pessoa coloca um peso de assertividade. Tipo, eu tenho que orar e Deus tem que curar. Não, irmão, você tem que orar. Quem vai curar é Deus. A sua oração não cura, mas Deus cura. A sua oração pode ter poder, mas quem decide curar é Deus, irmãos. E muitas vezes a pessoa se abre para cura. Às vezes a cura não é como a gente quer, né? Tem curas que até Jesus, irmãos, fez cura progressiva. Jesus operou curas progressivas. Vá 10 leprosos, aparece diante dele. Queremos ser curados. Vai, mostre-se ao sacerdote. No caminho, eles foram curados. E somente um volta. E quem volta é um samaritano. Os outros 9 judeus não voltam. Em apóstolo, fazer uma pergunta para você. Quando você começou, foi receber o batismo com o Espírito Santo da oração em línguas, você tinha esse entendimento da oração em línguas? Veio quanto tempo depois que você falou, opa, quanto mais eu orava, mais você se viu sozinho ou você aprendeu com alguém? Eu aprendi com David Robertson. Foi o testemunho de David Robertson. Foi o testemunho de David Robertson. Na realidade, eu já entendia que tinha algo no orar em línguas. Só que eu não tinha instrução, eu tinha revelação. Só que eu rejeitava a revelação por falta da instrução. Mas eu orava, você Orava. Assim, quando eu recebi, né, o batismo no Espírito, eu recebi 3 batismos, né, no mesmo momento. Hoje eu entendo muito claro. O batismo no Espírito Santo, que é ser filho de Deus, quer ter comunhão com Deus, quer ter os pecados perdoados, quer saber que Jesus Cristo é real. Esse é o batismo no Espírito Santo. O batismo de fogo, que quebra tudo, né? Destrói tudo. Maldição, demônio, enfermidade, vai tudo embora, irmão. O batismo de fogo é pra isso, é profundo. Maldição, algumas deformidades na alma ali também já vai embora. Alguns desejos também já vai embora. Vai embora prostituição, pornografia, vai tudo embora, irmão. Quando o fogo vem, dependendo do nível que vem, vem queimando tudo. Queima tudo. É pra queimar mesmo. Os capetas vai tudo embora, meu. As prisões, os medos. E recebi também o batismo e recebi o dom de línguas, né? Nesse batismo, né?
E agora eu tô recebendo. Tem outro batismo, tem o batismo do sofrimento também. Depois a gente fala sobre isso. Um dia a gente vai falar sobre isso, né? Batismo do amor. É, Depois nós a entra gente, nos depois a batismos. gente. E aí eu recebi, pastor, só que eu já recebi a variedade de língua. Ela falou em várias línguas. Umas que eu já nem consigo mais, não vem mais. Veio naquele momento, depois voltou. É quando eu tô no nível muito forte de unção, aí ela vem de novo. Não é algo que sai. Pra você ver como é um descarregar de Deus, cara. O batismo do Espírito Santo é como se fosse uma. Sabe aquela. O batismo de fogo? O batismo do Espírito Santo seria isso aqui, ó. É o sopro de Deus. É a ruach de Deus em Adão ali, ó. Ressuscita. O batismo de fogo é como se fosse o desfibrilador mesmo. Fica assim, zzz, volta. É isso aí, cara. Zzz, pá. Aí, é muito engraçado isso que eu falei, né? E aí, pastor, acho que tá no meu livro, acho que eu contei no primeiro testemunho, né? Lá. Veio o amor, né? Tive aquela experiência com amor, aí depois, cristão, Jesus é real. Jesus é real, ou glória a Deus, Jesus me ama. Beleza, batismo no Espírito Santo, realidade de Jesus. Fogo, limpeza, purificação, transformação. E nesse momento veio os dons. Já, prum. Eu fui falar com a minha mãe, não saiu português. Eu tentava falar, pastor, português. Não saía, por Deus do céu, pelos meus filhos. E não é uma coisa da minha alma, porque eu era cético, darwinista, né? Não acreditava em nada. Para mim vinha do macaco, a origem da evolução era o certo e tal, tal. E eu tentava falar com a minha mãe e saía a língua, saía a língua, saía a língua. E outras línguas, e outras línguas, e outras línguas. Aí o pastor foi orar em mim também, me chamou para frente. Aquilo lá ficou pior ainda, aquele Pior, fogo. melhor. Hoje eu entendo que ficou melhor, mas naquele dia para mim foi pior. Porque eu não conseguia respirar. Você não consegue Era forte, respirar. né? É muito forte. E aí orando em línguas, fiquei acho que umas 2 horas orando em línguas. Aí depois cheguei em casa, mesma presença, entrou no quarto, invadiu o quarto orando em línguas. E aí eu me lembro que a gente não, assim, eu não tinha instrução da pessoa do Espírito Santo, da tristeza do Espírito Santo. Porque ele se entristece, né? Ele apaga quando a gente peca. Dependendo do pecado, ele vai apagar mesmo na tua vida. Ele vai apagar mesmo, pum, apaga. Como se tirasse você da conexão com o poder dele. Você continua sendo filho de Deus, crente, mas o poder dele parece que vai embora. Porque o poder dele nos anima, né? A unção nos anima, tal. E aí apagou, tal, porque eu acabei pecando, acabei não conseguindo, porque não tinha instrução disso. Ninguém tinha me ensinado isso. Aí eu fui aprender sozinho, né? Porque a igreja que eu frequentava não trazia esses ensinos espirituais, né? É uma igreja que pregava muita prosperidade. Então, quem está muito atrás de prosperidade não vai falar de Do coisas pecado. espirituais. Não vai, não tem como. É verdade, irmão. Você não vai aprender coisas espirituais numa igreja que prega prosperidade. E também não vai mover o espírito numa igreja que prega prosperidade. Porque o público quer prosperidade, o público não quer espírito. O público quer uma É coisa e o você quer foco, né? ofertar outra coisa. E aí, pastor, eu levava a minha noiva para casa dela, né? Isso eram que, uns 40 minutos de pé, às vezes, 30, dependendo. Às vezes a gente ia nas conferências, né, da nossa própria denominação, a gente parava no local, onde era quase 1 hora andando para chegar até a casa dela. Eu levava ela e na volta eu vinha orando em língua, orando. E eu não sabia que eu estava me edificando, mas era bom. E eu não tinha o que falar com Deus, eu começava, tá. Aí fazia perguntas bobas pra Deus, né? Eu não sabia, irmão, sobre relacionamento interno do espírito. Pra mim, Deus só falava por fora. Se é pra eu casar, ó, orando em língua, eu pensava, se é pra eu casar mesmo com essa menina, se eu faço cair algo na minha cabeça. Como tem Deus do céu, pastor, caiu uma fruta assim, ó, verde, puf, e meu se pega na cabeça. Coisa de louco, assim. E aí a gente vai começando uma comunhão com Deus, né? E eu acho gostoso esse momento que você tá descobrindo Deus, né? E Tudo Deus se deixa novidade. descobrir, né, cara? É. E ele faz aquilo que você pede pra você ver como ele é real, né? É muito legal esse momento, né? Você que tá descobrindo Deus, mergulha mais, começa a fazer. Aproveita esse momento que ele tá deixando você descobrir ele, que vai passar. Vai passar esse momento, né? Que a gente pede e já acontece e tal. É porque você tá descobrindo ele tá te ganhando aqui. Depois é o processo, né, pastor? É. Eu me converti, eu vi as pessoas falar do batismo do Espírito Santo, e eu lembro até hoje que eu, novo convertido, fui na casa de um irmão, e ele estava chorando e estava alegre, falou, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e orou em língua lá,
E eu falei, eita, o que é isso aí? Batismo, eu era novo convertido, muitos anos atrás, nem falava tanto isso. Batismo com o Espírito Santo e recebe línguas, no meio pentecostal, é assim, né? E eu falei, opa, isso aí é bom, é de Deus, vou buscar. E eu comecei a buscar, jejuava, e aí eu recebi em casa. 3 dias parecia que eu estava no céu. 3 dias, uma paz, um céu, podia cair uma bomba, 3 dias. Até fiquei pensando no convertido, falei, meu Deus, será que essa sensação vai durar para sempre? Durar para sempre é tão bom, mas a sensação não durou para sempre. Foi 3 dias sentindo aquela experiência. Mas para você ver, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, comecei a orar em línguas, mas eu orava não todo momento. A revelação veio para mim, eu tenho mais ou menos quase 27 anos de fé, eu acho que a revelação veio para mim faz uns 12 anos atrás, ou 13 anos atrás, a importância de estar orando em línguas. Aí entendi mesmo, e aí eu comecei a orar para valer mesmo em línguas nesse tempo. E esse tempo, final do ano passado para cá, eu estou orando bastante em língua, mergulhando. Então, esse programa é para te incentivar você mergulhar nisso. Estamos no comecinho de 2024. Você mergulhar em Deus, com certeza esse 2024 vai ser diferente para você. Você, Sim. você pode crer que vai ser um ano, para aquele que mergulhar em Deus, Tenho sobrenatural? certeza, vai ser sobrenatural. Os desafios, né, são grandes, então você vai ter que mergulhar em Deus mais ainda, né? Até, apóstolo, nós vamos ter. Para você que quer acender o fogo que tem no seu coração, eu vou falar para o apóstolo fazer um convite para você, que ele vai ter um retiro que já foi sobrenatural mês de outubro do ano passado, mas com certeza, como nós estamos buscando mais, já buscava, mas estamos mergulhando mais, Deus está dando mais entendimento, com Deus sempre vai aumentando. Então nós queremos que esse que vai ser mais forte ainda. Fala um pouco do retiro que vai ter Ó, em vai ter junho. o retiro agora em junho, 22, 23 e 24, né? Sexta, sábado, domingo. Depois você vê lá na sua folhinha. Vai ser o até transbordar, né? E é interessante que eu queria, né? Achava que seria a chuva, mas eu tô entendendo que vai ser volte a queimar, né? Volte a queimar. É Volte a forte. queimar, né? Volte a queimar. E vai ser sobrenatural, irmão. Vai ser um espetáculo da glória de Deus, um manto muito profético, né? É um retiro muito profético, né, pastor? As mensagens Todos são que saíram no proféticas, último saíram impactados. saíram carregados, assim, num nível de presença surreal, irmão, surreal. E assim, não é tão caro, não é caro. Eu acho que não é caro, perto do que fazem aí, do que ofertam aí, não. E assim, tudo que tem qualidade vai ter um nível de preço. E esse nível de preço não é para selecionar o tipo de pessoa, não. É para pagar os custos mesmo. Se fosse numa igreja, a gente não ia cobrar a entrada. É que Não tem aluga, jeito. nós aluga a chácara que é caro, Tem tem comida, tem alimentação, ônibus, café, ônibus, os tudo, ministros que a gente traz, tudo tem um custo. né? Então, quem quiser saber desse retiro que é muito forte, qual é o seu Instagram para a pessoa entrar em contato? É @Thiego Maurício, né? ThyEGO Maurício. Eu creio que o pastor vai deixar também na descrição alguma coisa do contato dele, aí pega o contato dele, ele faz a conexão, que ele também, né, tá na direção desse projeto. E também sábado, pastor, agora a gente vai ter ativação profética, né? Adoração em honra. Vai ser na Amor do Pai, vai ser o pessoal que fez Que estava no retiro tava no retiro, louvor, no louvor sobrenatural. Qual sobrenatural. é o endereço lá do Amor do Pai lá? Rua Bolchevique, né? Com K, mudo, Bolchevique 25, Conceição, Diadema. Se você for vir, vem de Google Maps, né? Não vem de Waze, o Waze vai dar errado, vem de Google Maps. E casa aberta, a porta tá aberta, é só entrar, precisa de pagar nada. Vem adorar com a gente, vem ser ministrado, vem receber essa porção do Espírito que o Senhor tem preparado para nós nesse sábado, que vai ser um tempo sobrenatural. Tenho certeza que vidas vão ser ministradas, impactadas, palavras, né, serão, aleluia, palavras vão ser liberadas. E qual é a expectativa que você tem que ir, irmãos? De receber uma palavra, de receber uma, né? Você vai numa conferência profética onde o profeta não profetiza para ninguém. Desculpa, irmão. Só para liderança. Vai embora, cara. Você vai pra conferência profética. O que que você espera, pastor? Um profetão. Que ele me enxergue ali, né? Pelo menos. Chega, e a atmosfera Ou alguém, né? Sei lá, Deus tome alguém, da irmão. equipe, do lugar, que é transmitido, né? Ativar todos que estão lá. Aí você vai, sou o chefão, só ministra pro chefão. E é muito importante, irmão, você participar dessas conferências que realmente está fluindo no profético.
tanto no retiro como na igreja que vai ter sábado agora, porque nós estamos falando da oração em língua, parece que isso ativa a gente, isso dá um ânimo, um gás. Quando nós Sim. vamos nesse lugar, você sai com gás renovado. Pastor, a gente tem até o testemunho dele aqui, né? O que a gente coloca aqui para você ouvir. O rapaz ficou falando, o pastor ficou falando 3 dias em língua, o pastor não conseguia parar de falar. Na hora que falava, começava a descer eletricidade nele. Eu mandei o áudio pra você. Depois do retiro, É verdade. tava apagadinho lá, né? E o ministério dele meio parado, tá decolando lá na cidade dele e vai estar com certeza no próximo. Então, Com apóstolo Diego, certeza. se quiser fazer um encerramento, uma palavra aí final. Amém, né? Minha palavra para você, né, nesse momento é que você deixe o Espírito Santo guiar a tua vida, deixe as dúvidas de lado e entre nesse mover do Espírito, nessa oração em línguas. Talvez você já orava e não tinha entendimento, agora está entendendo mais. Talvez você parou, aquilo que, né, foi dito aqui, às vezes sua mente começa a querer dar significado àquilo que Deus ainda não está construindo. Deus está construindo. Não procura esse significado ainda. Depois ele vai dar o significado. Jesus, certa feita, sabendo da constituição emocional dos seus discípulos, eles não iam entender a crucificação, a morte, a ressurreição, o plano de Deus. Então Jesus falou assim: o que eu falo agora vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. O que eu estou fazendo na realidade? Vocês estão fazendo, não estou falando. Quando você está orando em língua, você está concordando com o que Deus está fazendo, não com o que Deus está falando. Ele está fazendo. Depois você vai entender. Forte, isso aqui dá até um livro, hein? Tá tema de pregação isso aqui, hein? Concordar com o que Deus está fazendo para depois entender o que ele está falando. Tá bom? Essa é a minha mensagem para você. Ore em línguas, né? Descansa no Senhor. É o Ore, descanso no Senhor, né? descanse no Senhor. Ore em línguas, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E o like, se você foi abençoado, nunca esqueça do joinha quando você é abençoado. Então, até o próximo Orando programa, se em Deus todo quiser. tempo no Espírito. Deixa eu